Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. E o tema de hoje é Banalidade do Mal. A nossa convidada é Maria Tereza Calvé de Magalhães, filósofa e professora aposentada da UFMG. E escolhemos exatamente esse tema em função da violência generalizada tanto no país quanto no exterior. No país, hoje, a vida humana parece que não vale mais nada e mata-se as pessoas com muita facilidade. No âmbito externo, se o século XX foi o mais violento da história, o século XXI promete não ser mais pacífico do que foi exatamente o século passado. E isso, a violência e as guerras civis estão no Oriente Médio e em várias partes propriamente do mundo. A nossa reflexão também diz respeito muito ao filme que está passando na cidade sobre Hannah Arendt, que é também uma reflexão sobre a violência e o totalitarismo. Tereza, bem-vinda aqui ao programa, né? E quero cumprimentá-la exatamente pelo novo livro que a senhora lançou, que chama Filosofia Analítica e Filosofia Política. Qual o propósito desse livro, Tereza? Bom, o propósito do livro foi reeditar aulas que eu tinha dado durante 10, 15 anos de História da Filosofia Contemporânea e ao reescrever para a publicação eu decidi mudar tudo e fazer um livro novo. E basicamente o que eu quis mostrar é que a filosofia analítica, que era a filosofia da linguagem, numa palavra mais simples, a filosofia analítica, que era considerada simplesmente algo que não era politizado, então era só análise da linguagem, a filosofia analítica, na sua maioria, foi realizada por teóricos, filósofos, que eram profundamente engajados politicamente, e na sua maioria, posições de esquerda, posições... Por exemplo, o Círculo de Viena, que todos eles participaram da Primeira República Austríaca. O livro não vai tão longe como dizer que filosofia analítica é filosofia política, mas vai nesse sentido. Por que essa leitura despolitizada exatamente desses filósofos? Por uma simples razão. A maioria deles, pelo menos o grupo alemão e austríaco, eram de origem judaica e foram proibidos de trabalhar e tiveram que emigrar. Alguns para os Estados Unidos, outros para a Inglaterra, outros para a Holanda. E quando chegaram nesses países, tiveram que aprender novas línguas, o inglês, etc. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, e eles eram professores convidados de grandes universidades nos Estados Unidos e eles não podiam manifestar, ou não se sentiam à vontade para manifestar suas posições políticas. Isso era uma questão de decência. Então, eles se refugiaram no formalismo, na linguagem formalizada. É um equívoco. Isso é injusto em relação a um grupo que teve um grande engajamento político. Perfeito. E ele é também interpretado, essa filosofia, como mais uma filosofia da ciência, não era isso? Era visto como uma filosofia da ciência por uma simples razão. Eles achavam que a linguagem cotidiana, que era a linguagem falada todos os dias, era um péssimo instrumento para fazer filosofia. Claro. Então, que a filosofia, se quisesse ser ciência, ela tinha que usar uma linguagem matemática, uma linguagem, se não matemática, formalizada, uma linguagem sem ambiguidade. Sim. Foi um equívoco, porque logo em seguida vem o segundo grupo que vai dizer, não, a linguagem cotidiana é maravilhosa, claro. É um belíssimo instrumento. Sim. E ela obedece a regras. Só que os filósofos não reconhecem essas regras. Então, vamos introduzir o bom uso da linguagem. Então, o segundo grupo vai trabalhar a linguagem cotidiana. E a filosofia não é necessariamente ciência. Ciência é outra coisa, não? Ciência é outra coisa, mas eles tinham essa ambição, que era uma ambição que não é só do século XX, isso já era uma ambição, por exemplo, do Iluminismo e mesmo de Kant. A filosofia era ciência. Claro que era ciência, queria dizer, a filosofia era sistema. Se estamos falando em filosofia analítica, se ela é análise não é sistema. A grande novidade do livro é que eu pego um filósofo analítico, John Searle, e mostro que ele sempre se preocupou com teorias gerais, com sistema.
Então, ele não faz apenas a análise da linguagem, mas ele propõe uma teoria geral dos atos de linguagem, uma teoria geral disto, então, ele busca o sistema, e eu acho que é esse ideal de cientificidade. A teoria sistêmica de hoje baseou-se nesses filósofos? Não, é outro caminho. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Vindo agora exatamente para a questão da violência, e a senhora também é especialista em Hannah Arendt, né? Nós temos exatamente o filme sendo exibido aqui. E eu escolhi a banalidade do mal. Banalidade do mal ou banalidade da vida, professora? Primeiro, nem uma coisa nem outra. Eu vi o filme, não gostei do filme, e se eu tivesse começado a minha leitura de Hannah Arendt pelo Eichmann em Jerusalém, eu não teria sido uma especialista de Arendt. Eu tive a sorte, ou a pouca sorte também, de começar com a condição humana. E também não gostei do capítulo Trabalho, onde Hannah Arendt criticava Marx. E comecei criticando Hannah Arendt. Depois eu descobri a obra de Hannah Arendt, li As Origens do Totalitarismo, li toda a obra dela, acho As Origens do Totalitarismo um grande livro, A Condição Humana também, A Vida do Espírito, mas o livro Eichmann em Jerusalém, que afinal não é um relato de um julgamento, então não é uma obra que ela escreve filosoficamente, ela vai relatar, ela foi para isso como repórter, relatar um julgamento. Eu acho que ela pega um conceito que lhe foi inspirado numa carta por Jaspers e que é um conceito equivocado. Perfeito. O fato da senhora não gostar do filme não é porque o filme necessariamente não seja bem feito. Extremamente bem feito. Mas é exatamente por base no livro do Eichmann em Jerusalém. E por darem uma prioridade ao julgamento, e o julgamento é reconstruído muito bem com documentos da época. Gostei muito que não pegassem um ator, mas que é o próprio Eichmann que está ali. Mas, no fundo, o filme é Eichmann e o amor de Hannah Arendt por Heidegger. E isso me incomoda. Não gostei de ver a foto de Heidegger na mesa de trabalho dela e não gostei dessa relação, essa Hannah Arendt, a atriz que representa Hannah Arendt, que é uma grande, grande atriz, não me parece que consegue, para mim, pelo menos, dar a imagem de Hannah Arendt. Hannah Arendt era mais colérica, ela não era tão e não era magra primeiro, talvez em jovem sim, depois não, era mais cheinha, e fumava sim, fumava um cigarro após o outro, mas eu não consigo ver Hannah Arendt deitada, pensando. Hannah Arendt é movimento, Hannah Arendt é ação. Mais agitada. Isso. Beleza. Nós voltamos no segundo bloco analisando a obra de Hannah Arendt e também fazendo comentários sobre o filme que está em exibição na cidade neste momento. Um instante só. Voltaremos. Conexão Brasil. Oferecimento. Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta. No primeiro bloco nós situamos a filosofia analítica e também que é uma filosofia política, contrariamente de outras leituras que foram feitas sobre esse tipo de filosofia. Já entramos também fazendo conexão com a obra de Hannah Arendt e também com o filme. No título que eu dei, Banalidade do Mal, a senhora discorda dessa categoria, que não foi uma categoria feliz na escolha de Arendt, e se a senhora tivesse começado por ela, não teria sido a crítica da obra da Hannah Arendt como a senhora tem sido. Por quê? Há uma simples razão. O conceito de banalidade do mal surge, posso estar equivocada, mas surge a partir de uma carta de Karl Jaspers a Hannah Arendt, quando ela está redigindo As Origens do Totalitarismo. E ele diz a frase, eu não tenho ela de memória, mas é mais ou menos assim. Hannah Arendt achava que o mal era radical, tinha raízes, e Jaspers diz, não, o mal não tem raízes. O mal está na superfície, ele se espalha um pouco como uma bactéria. E aí é uma espécie de epidemia. Então está na superfície. Essa imagem é mais ou menos a imagem que Hannah Arendt retoma para dar conta do Eichmann. Quando ela o vê, ela quis participar do julgamento, porque ela queria ver um nazista na frente dela, e quando ele está numa gaiola de vidro no tribunal, ela fica impressionada com a linguagem dele estereotipada, burocrática,
E ela acredita nessa linguagem. A meu ver, aí está uma ingenuidade política da parte de Hannah Arendt. Ela acreditou, o livro Eichmann em Jerusalém insiste várias vezes, Eichmann diz tal e tal coisa. Não há motivo para não acreditá-lo. Isso se repete ao longo do livro e ela, de repente, vê ele quase, ela quando lê todo o testemunho dele, ela ri várias vezes, ela acha que há uma comicidade nisso, ela vê ele como um palhaço. Eu me recuso a ver um criminoso antissemita, absolutamente um nazista convicto, eu me recuso a ver ele como um palhaço. Então, banalidade do mal não é uma palavra adequada, ele não é um mero funcionário que obedece a ordens, ele é um criminoso convicto e um nazista convicto, e isso me incomoda. Neste caso, a banalidade do mal não retrata efetivamente o que ele foi, porque no filme... Não era tão simples assim. Não era tão simples assim. Então, eu acho que ela teve mais sorte nas origens do totalitarismo, quando ela tenta trabalhar o mal radical. Mesmo se Jaspers criticou esse conceito kantiano de mal radical, ia mais a fundo no que realmente aconteceu, que foi uma atrocidade. E ao trabalhar a categoria totalitarismo, ela difere de outros regimes na atualidade, como as tiranias, a escravidão e as ditaduras. E aí ela tem razão. Qual exatamente a diferença desses outros regimes? Ela tem toda a razão. Ela diz que é um regime baseado no terror, numa ideologia, e ela aplica o totalitarismo, primeiro quase exclusivamente ao nazismo, depois ela inclui no totalitarismo o stalinismo também, mas o totalitarismo é um regime de tal maneira novo que nós não temos, na tradição do pensamento político, nós não temos categorias, conceitos para dar conta dele. Então temos que inventar. Rompeu com toda a tradição de Montesquieu. Então, ela foi obrigada. E então como é que ela vai ver? Então, um regime que tem como base o terror e que é um experimento humano, uma tentativa de reduzir o homem a um ser, um autômato que não pertence mais ao... O aniquilamento humano, né? O aniquilamento humano, é mais ou menos... Então, isso é a grande... Então, é como... Temos que criar categorias novas para dar conta desse regime. É inútil ver o que aconteceu no Khmer Rouge, o vermelho, o que aconteceu no Camboja, ou o que aconteceu na China, ou o que acontece em outros países, como totalitarismo. É uma categoria que ela realmente restringe ao nazismo e ao stalinismo. Hoje se fala muito regime totalitário. Não, temos que ter cuidado, foi muito, muito específico. Essa obra... Não é o fascismo também. Sim. Essa obra, o totalitarismo, ela escreveu antes do Eichmann em Jerusalém. Sim, o livro Por que ela não aplicou exatamente a essa categoria, essa análise que é muito mais adequada ao regime nazista no julgamento do Eichmann? Talvez ela já tinha escrito, depois de A Origem do Totalitarismo, ela já tinha escrito A Condição Humana, ela já tinha ido à Europa, talvez ela tinha já mudado, mas há um enorme problema com a banalidade do mal. Quando ela vê Eichmann, ela diz: Eichmann não pensa. No fundo, o problema dele é que ele não pensa. Se ele não pensa, ele também não julga. Porque quem não pensa não pode julgar um ato e dizer se é bom ou se é mau. Claro. Bom, então, mas, curiosamente, ela continua admirando o grande mentor dela, o grande professor dela, Martin Heidegger, que era um pensador e que, no entanto, ele pensava e, no entanto, aderiu ao nacional-socialismo. Então, como é possível? Então, como é que ela consegue equilibrar? Então, Eichmann é Eichmann porque não pensa, é um palhaço. Mas o outro não é um palhaço, o outro é um grande professor e o maior pensador da Alemanha. E também aderiu. Então, afinal, a ausência de pensamento não parece também ser uma boa maneira de caracterizar Eichmann. Teríamos, então, o nazista consciente e o inconsciente. Mas como ela não chama, a ausência de pensamento ela não se chama inconsciência, é uma outra. Então, esses são os excessos de Arendt. Ela pagou muito, muito, muito caro e perdeu grandes amigos, mas alertou para um problema que vai se tornar um grande tema dela: a mentira e a política.
E aí, como ela foi acusada, e ela diz, ninguém me leu, estão me acusando de coisas que eu não disse. Leiam o livro, por favor. Eu não disse o que vocês estão dizendo. E aí ela diz que, afinal, a mentira faz parte da política. É quase ser impossível fazer política sem mentir. E depois ela dá conta também daquele grande escândalo dos Estados Unidos, os Pentagon Papers, a queda do Nixon. E aí é muito... Por que ela não fala da mentira nas origens do... Ou fala muito pouco, mencionando só Poiré, um ensaio sobre a mentira. Por que de repente... Ora, se ela se apercebe que no campo político a mentira é algo muito, não apenas comum, é que faz quase parte da política, por que ela não desconfiou que Eichmann era um grande mentiroso? Claro. E fazendo papel dúbio, né? Dúbio. Lá, extremamente ativo, e aqui de responsável. Então... Mas, no fundo, o tema que subjaz é exatamente o tema da violência. Como explicar a violência num sentido particular entre pessoas e também entre regimes políticos. Mas isso será tema do nosso terceiro bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando a banalidade do mal e já deixamos o tema desse terceiro bloco, que seria exatamente a origem da violência. Como explicar a origem da violência, tanto nas relações pessoais quanto entre Estado, e a relação depois também da violência com a política. Isso é uma questão, essa já é mais complexa. Vamos dizer, Hannah Arendt, em particular, ela separa violência de política. A violência é um campo instrumental, é um campo e não pode entrar na política. A política é o campo, é um espaço público onde os homens agem em comum acordo, de concerto, e isso, se essa relação for uma relação, por exemplo, entre um soberano e um súdito, já está tudo perturbado, por isso ela é uma grande crítica da soberania. E isso é um tema que eu gosto muito nela. Então, ela como crítica da soberania, fantástico. Mas ela vê a soberania pelo lado da necessidade e não da liberdade. Seria por aí, não? Talvez sim, mas o que seria a soberania vista pelo lado da liberdade? O que seria ela não confunde soberania com autonomia. Ser autônomo é ser livre. Sim. Ser soberano não é ser livre. É ser alguém que manda, ligado à vontade. Soberania, vontade, isso são categorias completamente inaplicáveis ao político. Mas a violência pode ser vista por um outro caminho. Por exemplo, podemos ir a um Eric Weil, que vai dizer o homem pode fazer duas coisas. Escolher o campo da razão, ser um ser racional, e um ser que entra em diálogo, um diálogo que é rico entre os seus pares, ou ele pode recusar ser racional e ele ser violento. É uma escolha. Ele tem a liberdade de escolher. E se ele escolher a violência, pronto, não há mais diálogo possível com essa... eu não sei se Hannah Arendt, ela era uma grande amiga da esposa de Eric Weil, mas não sei se ela gostava de Eric Weil como pensador, como filósofo. Mas talvez essa grande separação que ela faz entre violência e política pode ter algum paralelo. O problema é que hoje, quando falamos em política, o ideal, a dignidade que ela quis dar à política, está onde? Em que país, em que lugar? Hoje o mundo político parece estar invadido pela violência. Isso parece que é o comum, é o cotidiano. Raramente encontramos relações não violentas e mesmo em níveis mais, como por exemplo no Senado, na Câmara, em reuniões, a violência parece que se espalhou, está em toda a parte. É uma descaracterização da política, sem dúvida nenhuma. A relação entre política, violência e mentira, que a senhora comentou no bloco anterior. A mentira não é a violência. Ela pode se tornar violência, mas ela não é. A mentira é um homem de ação que ele age querendo mudar a realidade. Se for aceito,
Pode haver um longo período em que isso está... Mas vai haver, de repente, a dura realidade vai acabar com isso. Por exemplo, a ex-União Soviética. Eliminaram da história da Revolução Russa Trotsky. Ele não existia, mas ele existiu. Então elimina-se. Então, a história da Revolução é mentirosa. Mas um dia acabou. E quando acaba, volta-se a pôr nos livros que Trotsky teve uma importância. E não. Então, a mentira também tem os dias contados. Sim. Mas ela tem uma ação extremamente perigosa, mas isso não se chama violência. Porque a violência é sempre, para Hannah Arendt, a violência é a força bruta, é quase uma invasão e é sempre instrumental. Você tenta invadir, tenta destruir, ela é destruidora. A política não é isso. A política, podemos dizer, é o diálogo, a ação e o diálogo entre pessoas. Entre pessoas. Que moram, que vivem numa comunidade juridicamente, quer dizer, um Estado democrático de direito. Construir coalizões governativas. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. A perspectiva da banalidade do mal não seria uma categoria, então, adequada para nós analisarmos a violenta hoje, sobretudo entre Estados? Eu não diria isso. Dizer que a violência está espalhada, eu não diria que isso que há uma banalidade do mal. E resta ver se banalidade do mal quer dizer que o mal é banal. Ela não disse isso também. Ela não disse que o mal é banal. Mas se espalhou e se ficou quase uma rotina... por exemplo, nós de tanto convivermos com a violência, de repente a violência não nos choca. Talvez, então, nesse sentido, se chamar banalidade do mal, não tenho nenhuma objeção a ver. Mas é lamentável que nós, de repente, perdemos a nossa sensibilidade e que nada nos afeta. Então, por exemplo, estamos andando na rua, vimos alguém passando mal, caído na rua. Continuamos, não. Por vezes as pessoas fazem isso porque dizem que se vão intervir, se vão tentar ajudar, vai sobrar consequências extremamente negativas para ela. Vão ter que dizer por que estavam ali, por que ajudaram, até podem ser criminalmente julgadas. Bom, então as pessoas, para evitar isso, mas é um paradoxo. Então, de repente, nos tornamos desumanos. A solidariedade vai embora. Acabou. E como é que fica a política nisso? Isso não pode ser uma sociedade política, democrática. Perfeito. A violência entre países e o aumento dela, como explicá-la, por exemplo, na atualidade? Porque quando nós tínhamos, na Guerra Fria, era a oposição entre capitalismo e socialismo, quer dizer, capitalismo era o mal e o socialismo era o mal. Como explicar, digamos, que hoje, fim da União Soviética, efetivamente não se reduziu a violência entre países e entre pessoas? Porque afinal, esses países continuam existindo, não é mais uma guerra fria, mas a globalização. E a globalização trouxe uma enorme injustiça social. Essa injustiça social é o campo perfeito para a violência. Uma sociedade completamente desigual. Se a globalização tivesse vindo como um projeto civilizatório de igualdade, de distribuição de riqueza, não foi nada disso que ela fez. Então, ela criou categorias imensas de pessoas que não têm acesso à cultura ou a bens mínimos, e não apenas isso dentro de um país, mas criou desigualdades entre países. Inclusive então, entre os países desenvolvidos. Incluindo entre os países desenvolvidos. Mas veja agora a ironia. Então, países extremamente desenvolvidos, como, por exemplo, a parte da Europa, Espanha, Portugal, Grécia, entrando em colapso econômico. 30% de desemprego na Espanha. Bom, e eram países com experiências socialistas, depois da queda de Franco, já tiveram todo o direito a grandes experiências democráticas e, de repente, um fracasso econômico. Então, me parece que talvez agora a política, em vez de falar em violência, uma política totalmente dominada por um mercado econômico, pela economia. E isso não vai dar certo.
O mundo já não controla, digamos, o sistema que ele mesmo criou. Então parece que a economia que manda. Que manda no mundo. E de repente isso... veja os Estados Unidos, o que está acontecendo e o que vai continuar acontecendo. Isso é um salto no escuro, professora, né? Tereza, queria agradecer muito sua presença aqui, suas reflexões. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão sobre filosofia analítica. Passamos pela obra da Hannah Arendt, falamos também do filme da Hannah Arendt, que está em cartaz, que é um filme que vale a pena, mesmo que para as pessoas que não gostam da categoria banalidade do mal, como nós temos usados aqui, e como ela usou exatamente para analisar e justificar, num certo sentido, a atuação dos nazistas contra o genocídio dos judeus. E também lembrar que, ao pensar a violência, nós estamos valorizando a solidariedade e a paz. E a você, telespectador que ficou conosco, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.